Olá, sejam bem-vindos ao grupo de estudos Anjos de Luz. O tema do grupo de estudos hoje é a segunda parte do livro dos Médiuns, capítulo 14, intitulado Dos Médiuns. Eu sou Luana, palestrante do grupo Anjos de Luz. Peço licença a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Chaterian, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Você que ainda não conhece o Grupo Anjos de Luz, vamos nos apresentar. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e animais. A assistência espiritual é feita através de tratamentos disponibilizados no site. Cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para o animal e oração para o tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam acompanhamento com o médico. Acompanhe a programação online divulgada todo início do mês nas redes sociais. Mantra do perdão, amor e gratidão do grupo Anjos de Luz. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos. Sou grato, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz, eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Bom, Kardec começa esse capítulo dos médiuns no item 159, conceituando o que seria médium. Abre aspas, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por este fato, médium, fecha aspas. Então, médium, segundo Kardec, é toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos. A mediunidade, portanto, é uma faculdade inerente ao ser humano, não sendo privilégio de poucas pessoas, uma vez que somos seres espirituais. Todos nós sentimos em algum grau a influência dos espíritos. No entanto, o grau de mediunidade, elas variam de pessoas a pessoas, de modo que quase todas as pessoas possuem algum rudimento mediúnico, porém, convencionou-se a chamar médiums aqueles em que essa faculdade é bem caracterizada e se manifesta por efeitos patentes, como os efeitos perceptíveis e que apresentam maior intensidade. Esses médiums e nessas circunstâncias, a manifestação mediúnica ela vai depender de uma organização mais ou menos sensitiva do indivíduo. Por a mediunidade não se manifestar da mesma forma em todos, cada médium, portanto, possui aptidão para determinados tipos de fenômeno, o que levou Kardec a elencar os principais tipos de médiums, como sendo os médiums de efeitos físicos, os médiums sensitivos ou impressionáveis, os médiums audientes, os médiums falantes, os médiums videntes, os médiums sonambúlicos, os médiums curadores, os médiums pneumatógrafo e os médiums escreventes ou psicógrafos. Eu vou projetar um quadrinho para que a gente possa entender que nos fenômenos espíritas, dentro dos mediúnicos, existem os de efeitos físicos e os de efeitos intelectuais. No tópico 160, Kardec vai falar dos médiums de efeitos físicos. Então, são esses fenômenos espíritas mediúnicos que se enquadram dentre aqueles de efeitos físicos. Os demais médiums que nós vamos falar, como os sensitivos ou impressionáveis, os audientes, os falantes, hoje nesse bloco, se enquadram, portanto, nos fenômenos espíritas mediúnicos de efeitos intelectuais. No item 160, então, Kardec define médiuns de efeitos físicos como sendo aqueles aptos a produzir fenômenos materiais, como o movimento de objetos, ruídos e pancadas. A classificação, ele classifica os médios de efeitos físicos em médios facultativos e médios involuntários. Os facultativos são aqueles que têm consciência da faculdade e produzem fenômenos pela própria vontade,
Já os médiums involuntários são médiums em que a mediunidade se manifesta sem a vontade do medianeiro, porque ele não tem consciência do potencial mediúnico que possui. Os fenômenos, geralmente, nessa classificação de médium, eles ocorrem espontaneamente ao seu redor e muitos deles chegam a considerar esses acontecimentos como algo normal. Ao aprofundar nos médiuns involuntários ou naturais, Kardec fala que o fenômeno, a intensidade do fenômeno, ela vai variar de grau para cada médium, ou seja, cada um, como foi dito, vai ser detentor de um potencial mediúnico. Então, alguns médiums, eles vão produzir efeitos simples, como rotação de objetos, pancadas e pequenos movimentos, enquanto fenômenos mais raros, intensos, eles acontecem aqueles médiuns com maior potencial mediúnico, que são suspensão de corpos pesados, translação aérea e as aparições. Aqui eu vou projetar um outro slide para que a gente veja uma imagem aí, no caso, né, de Chico com o médium, onde ele exterioriza o ectoplasma, que é o fluido necessário para a produção de efeitos físicos, e a presença de espíritos materializados. A descrição na fotografia diz que as fotografias de materializações de espíritos e os moldes de mãos e outros órgãos em parafina são os exemplos mais comuns de ação do plano espiritual por meio dos fenômenos de efeitos físicos. Retomando aos nossos slides, Kardec vem complementar esse item ao falar que esse tipo de mediunidade ela pode aparecer em qualquer idade, mas que frequentemente os seus sinais já se dão nas crianças. Por outro lado, ele também nos informa que esses fenômenos, eles não são considerados os mais importantes, mas também eles não devem ser desprezados porque eles permitiram a observação dos fenômenos espíritas e contribuíram como podem contribuir para a convicção dos observadores. Quando ele traça uma relação dos fenômenos de efeitos físicos ou da mediunidade dos médiuns de efeitos físicos com as outras mediunidades, ele também nos deixa claro que os efeitos físicos, geralmente, essa mediunidade não ocorre junto com mediunidade cujo meio de comunicação é mais perfeito, como a escrita mediúnica, bem como a comunicação pela palavra. Em geral, quando uma se desenvolve, a outra diminui. Avançando, né, a respeito das considerações que ele faz em torno da mediunidade, ele nos esclarece que mediunidade não é doença e que ela pode existir junto da saúde perfeita. Possíveis sofrimentos, eles podem acontecer. No primeiro caso, se o médium sofre, a causa não é a mediunidade, mas pode ser outros fatores físicos, associado muitas vezes à fraqueza orgânica. Mas a mediunidade, ela não é a causa dessa fraqueza. De outro modo, se o médium sofre pela mediunidade, principalmente uma mediunidade em desequilíbrio, os meios terapêuticos não são suficientes, são impotentes para fazer esse sofrimento desaparecer. De modo que a educação mediúnica, o estudo, o esclarecimento, a transformação moral do médium é o meio mais adequado à solução para esse tipo de sofrimento. Uma possibilidade existe no caso da mediunidade causar, né, ocasionar desordens físicas. É quando houver abuso da faculdade, causando então esse excesso de emissão de fluido vital e, por conseguinte, o enfraquecimento do organismo. Então, no geral, não há motivo para preocupação do ponto de vista da saúde, a não ser quando o médium abusa da faculdade mediúnica. No item 162, Kardec ele faz algumas considerações, principalmente tecendo algumas críticas a respeito dos experimentos agressivos que foram realizados para verificar se haviam fraudes naqueles fenômenos, dizendo-nos que esses meios de investigação
podem prejudicar em muitos médiuns sensíveis e que tais práticas elas causam graves desordens físicas e emocionais, porque quando o observador ele é sério, ele não precisa recorrer a esses métodos. Outro ponto também é que esses fenômenos, eles são mais de ordem moral do que de ordem física, e por essa razão eles não podem ser plenamente explicados apenas pelas ciências da matéria. Não só Kardec traça esses comentários ao entorno desses métodos de investigação como causa de desequilíbrio e sofrimento dos médiuns, mas também ele levanta a questão do perigo das crenças supersticiosas e da sobreexcitação da imaginação. Então, atribuir aos fenômenos, né, ao diabo ou às forças demoníacas, isso pode gerar medo intenso, perturbações mentais, atividades violentas motivadas pela ignorância, como nós vemos aí no passado, inclusive na Idade Média, quando várias mulheres foram queimadas, levadas à fogueira. Então, a doutrina espírita, ela busca esclarecer a verdadeira causa dos fenômenos pela sua ciência, né? A ciência espírita organizada, né, pelo método científico desenvolvido por Kardec, a fim de evitar, né, esses escolhos, esses métodos de investigação, né, bem como essas crenças que fazem muito mal ao indivíduo. Kardec também nos esclarece que quando a mediunidade ela surge espontaneamente, o recomendado é não forçar nem reprimir o fenômeno, mas permitir que ele siga o seu curso natural. A conduta prática que o medianeiro, né, ou terceiros devem ter diante de condutas espirituais que de fato podem tomar proporções inoportunas é procurar comunicar-se com o espírito para compreender o objetivo da manifestação. Alguns conselhos nesse sentido já foram dados no capítulo das manifestações físicas espontâneas, também já abordado por nós nos blocos anteriores. De outra forma, os espíritos, Kardec esclarece, que geralmente produzem esses fenômenos, que muitas vezes se tornam inoportunos, são de ordem inferior e que eles podem facilmente serem dominados pelo ascendente moral do médium. Mas que para alcançar esse ascendente moral, o médium precisa, como foi dito, desse esclarecimento, desse estudo, dessa transformação moral, que aí, no caso, promove o equilíbrio da mediunidade. Quando o médium chega a esse ponto de educação mediúnica, ele passa do estado natural para o estado de médium voluntário, porque ele conhece a mediunidade, entende os seus efeitos e sabe lidar com ela. Então, o médium ele passa, portanto, com esse equilíbrio, com esse desenvolvimento, a controlar os fenômenos e muitas vezes transforma o espírito perturbador em submisso e dócil. Quando o médium, todavia, nos esclarece Kardec, ele não consegue agir sozinho, a intervenção de uma pessoa experiente pode ajudar nessa moralização desse espírito. Aqui ele traz um fato digno de nota para nos exemplificar que neste ponto a transformação moral ela é muito importante, porque ele diz que existem hipóteses em que a criança tem tanta ou mais autoridade que um adulto, porque o espírito só é criança pelo corpo, mas há ali um espírito milenar que tem a sua bagagem de aquisições morais. Então, Kardec avança agora para o próximo item, e ele vai falar no item 163 das pessoas elétricas, aquelas pessoas dotadas de uma eletricidade natural, e ele faz uma comparação com a mediunidade. Então, ele diz que algumas pessoas, né, elas produzem efeitos de atração e de repulsão pelo simples contato, dizendo-nos que elas são comparadas a verdadeiros torpedos humanos. Nas palavras de Kardec, abre aspas, são pessoas dotadas de certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, a produzirem por simples contato todos os efeitos de atração e repulsão. Errado, porém, fora considerá-las médiums
porquanto a vera mediunidade supõe intervenção direta de um espírito. Então, existe uma diferença em relação à mediunidade. Então, as pessoas elétricas produzem os fenômenos de efeitos físicos, mas não caracterizam a mediunidade porque os fenômenos acontecem por uma eletricidade natural do organismo, da individualidade, sem a intervenção de espíritos. Isso revela uma potencialidade anímica, ou seja, é uma faculdade da alma. As pessoas elétricas, portanto, elas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem agir com o auxílio dos espíritos, sem ser necessariamente médiuns no sentido exato da palavra. Mas pode ser também, né, que um espírito as assista, como foi exemplificado aqui, e aproveite suas disposições naturais. Então, o que que nós entendemos aqui? Que a mediunidade, ela tem a mediação dos espíritos. Já a faculdade anímica é da própria pessoa, uma capacidade da alma, uma potencialidade anímica que não necessariamente vai contar com a assistência, com a influência espiritual. Então, em alguns casos, essa característica ela pode coexistir com a mediunidade. Mas pessoas elétricas que têm esse potencial não dependem da mediunidade para ter essa potência orgânica, né? Bom, o critério, então, para identificar a ação espiritual, né, a verdadeira prova da intervenção dos espíritos é o caráter, então, inteligente das manifestações. Porque pessoas elétricas podem movimentar objetos, o que é diferente de movimentá-los só de forma mecânica ou embora movimentos mecânicos que revelem inteligência. Quando nós falamos das mesas girantes, eram movimentos, mas que através das pancadas, os médiuns e os assistentes obtinham ali respostas, obtinham a verdadeira comunicação. E o que denotava ali uma inteligência. Então, os fenômenos sem inteligência, de acordo com a lógica de Kardec, eles devem ser atribuídos a causas físicas. Pessoas com eletricidade natural podem, segundo ele, ter maior predisposição para mediunidade de efeitos físicos. Mas isso só pode ser confirmado pela experiência. Então, a principal diferença, como nós vimos, né, é que entre pessoas elétricas e médiums, segundo a codificação da doutrina espírita, reside na origem do fenômeno e na inteligência da manifestação. Enquanto médiums, eles são intermediários entre o mundo espiritual e o físico, pessoas elétricas produzem fenômenos físicos baseados em sua própria energia orgânica. Avançando, Kardec vai falar agora dos médiums sensitivos ou impressionáveis. O termo impressionável, ele quer dizer sensibilidade ou acuidade perceptiva da pessoa em relação a uma aproximação espiritual. Então, muitas impressões repercutem no medioneiro como uma sensação física ou por um pensamento emitido, ambos através de energias e recursos fluídicos que o espírito emana com ou sem consentimento do médium. Quando nós falamos da sensibilidade e da impressão, nós precisamos retomar o assunto fluidos, que ele é tratado lá na Gênesis, no capítulo 14, os fluidos, no item 16 e 17, onde Kardec esclarece o que se segue. Abre aspas. Os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas as que adquirem no meio onde se elaboram. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho de sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria correspondente aos efeitos
que eles produzem. Dessa maneira, ainda na Gênese, abre aspas, os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que estes projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau da perfeição moral desses, fecha aspas. Então, nós conseguimos entender pelas qualidades do fluido, de modo geral, que o médium, ele sente a presença espiritual devido ao seu raio de atuação fluídica, ou seja, quando o campo vibratório do médium ele entra em contato com a energia, com o campo vibratório ou com os fluidos atuantes do espírito que emana essa energia. Então, o médium ele vai se impressionar e sentir a depender da qualidade dos fluidos. Se for um fluido de ciúmes, é isso que o medianeiro vai se impressionar, vai perceber. Se for fluidos reparadores, é essa sensação de calma que ele também vai identificar. Cabar Schutel, no livro Médiuns e Mediunidade, no capítulo 17, quando ele vai falar de médium sensitivo, ele ainda faz uma pontuação, dizendo-nos que os médiuns delicados ou sensitivos, eles devem abster-se de comunicações com os espíritos violentos, cuja impressão é penosa, apenas exemplificando como que é essa sensibilidade a esses fluidos. Bom, então, nas palavras de Kardec, são chamados médiuns sensitivos ou impressionáveis, abre aspas, as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros, sensação que muitas vezes elas não podem explicar. Já no conceito de Cabar Schutel, nesse mesmo livro, Médiuns e Medianeiros, na verdade, deixa eu só consultar, médiuns e mediunidade, perdão. Ele vai dizer que médiuns sensitivos são as pessoas suscetíveis de pressentirem a presença de espíritos por uma impressão geral ou local, às vezes muito vaga, indefinível, outras vezes francamente material. A maior parte distingue os espíritos bons, os maus, pela natureza da impressão. Então, nós conseguimos perceber, como Kardec traduz para nós, que todos os médiuns, eles são necessariamente impressionáveis, sendo a impressionabilidade uma qualidade mais geral do que especial. Ela é a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras mediunidades. Antes de concluir os médiuns sensitivos ou impressionáveis, Kardec faz uma diferença, ele traz uma diferença, deixando-nos claro que pessoas que não têm nervos delicados sentem mais ou menos a presença dos espíritos, enquanto outras mais irritáveis sequer os percebe. Para nos dizer que a impressionabilidade ela não deve ser confundida com a sensibilidade puramente física ou nervosa. Essa faculdade é uma faculdade que se aperfeiçoa com o hábito e a experiência, a ponto de o médium, com esse desenvolvimento, aprender a identificar a natureza do espírito, se é bom ou mal, ou até mesmo a sua individualidade. Se bom, sensação suave e agradável, como nós vimos pela qualidade dos fluidos expostos lá na Gênese. Se espírito inferior, sensações penosas, angustiantes, muitas vezes desagradáveis. Agora, nós vamos falar dos médiuns audientes. Então, ele avança para nos dizer que médiuns audientes são aqueles que ouvem a voz dos espíritos. Em alguns casos, esses médiuns, só com a prática mediúnica, conseguem fazer a distinção entre os sons que ocorrem na natureza e os de origem mediúnicos. Mas há médiuns com potencial mediúnico, onde a mediunidade audiente ela pode se revelar com muita nitidez, a ponto de existirem esses médiuns que se habituam a comunicar-se com certos espíritos e os reconhecem imediatamente apenas pelo timbre da voz.
Quando Kardec vai falar dos médiuns audientes e a forma como a audição se dá, ele nos diz que algumas vezes é como se uma voz interior soasse dentro e o médium ouve isso no seu foro íntimo. Quando nós vamos investigar o que significa, né, o mecanismo dessa voz interior que se faz ouvir no foro íntimo, lá no livro Estudo e Prática da Mediunidade, no programa 2, eles nos explicam que na audiência a ação ocorre no centro auditivo do cérebro, que em consequência repercute no ouvido. E traz uma citação de André Luiz que fornece uma explicação técnica a respeito desse assunto. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui um slide, aqui, ó, para que vocês possam acompanhar isso comigo. Tá vendo? Então, aqui é só uma imagem. Então, ele vai lá no centro do cérebro, né? Do cérebro, onde está ligado aí o centro auditivo, que repercute no ouvido. E nós avançamos, portanto, para a explicação de André Luiz, que vai nos dizer o seguinte: que os espíritos atuando sobre os raios mentais do medianeiro, na verdade, atuando sobre os raios mentais do medianeiro, o desencarnado lhe comunica vozes e sons utilizando da cóclea, tanto mais perfeitamente quanto mais intensamente se verifique a complementação vibratória nos quadros de frequência das ondas. Ocorrências essas nas quais se afigura um médium possuir uma caixa acústica na profundeza dos ouvidos. Então, a cóclea é essa estrutura em forma de caracol do ouvido interno, preenchida por um fluido essencial para a audição. Ela transforma vibrações sonoras em impulsos elétricos enviados ao cérebro. No livro Mediunidade de Edgar Armand, ele também nos traz que as impressões sonoras nessa modalidade, elas são transmitidas através de uma cortina fluídica que atinge os órgãos dos sentidos e cai no campo da consciência física. Afetam os nervos sensoriais da audição, mesmo sem passar pelo tímpano, simplesmente por indução. E logo depois, Kardec diz que, doutras vezes, essa audição é uma voz exterior, clara, distinta, qual de uma pessoa viva. Nesta modalidade de audição, Edgar Armand, ele nos esclarece, abre aspas, que o espírito que fala, transmite a palavra ou o som e as ondas sonoras não atravessam a cortina fluídica de proteção que separa o perispírito. Tais impressões não são transmitidas aos órgãos dos sentidos físicos, por isso é que o médium tem a impressão de que ouve dentro do cérebro. Então, a clareaudiência, elas, no livro, na verdade, no livro Nos Domínios da Mediunidade, deixa eu projetar aqui também, para vocês acompanharem. No livro Nos Domínios da Mediunidade, um dos instrutores realiza uma pergunta para Aulus da seguinte maneira: a clarevidência e a clareaudiência, acaso estão localizadas exclusivamente nos olhos e nos ouvidos da criatura encarnada? E Aulus acariciou-lhe a cabeça e acentuou: Hilário, vê-se que você está começando a jornada do conhecimento superior. Os olhos e os ouvidos materiais estão para a vidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos e o ampliador de sons para os ouvidos. Simples aparelhos de complementação. Toda percepção é mental. Surdos e cegos, na experiência física, convenientemente educados, podem ouvir e ver através de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados. A onda hertziana e os raios X vão ensinando aos homens que há som e luz muito além das acanhadas fronteiras vibratórias em que eles se agitam, e o médium é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que lhes estendem os horizontes dos sentidos.
Então, vou remover esse slide para a gente retomar. Kardec, né? A gente conseguiu, com o apoio da literatura espírita, então, diferenciar essas duas formas de